Então vamos começar com 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4. Eu também quero informá-los de que um autor me ajudou na preparação dessa mensagem, que é o Mark Jones, com seu livro O Conhecimento de Cristo, da editora Monergismo. Tá? Então vamos ler. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A ressurreição de Cristo foi o endosso, foi o amém de Deus, do Deus triuno, ao que Jesus fez na terra, e em particular a sua morte de cruz. É como se Deus virasse para Jesus e dizer: foi muito bem feito, nós endossamos, nós apoiamos o que você fez, nós recebemos o que você fez. Thomas Boston, ele disse que se Jesus tivesse permanecido na sepultura, seria razoável crer nele apenas como uma pessoa comum. Sua morte teria sido a justa punição da presunção de se autodeclarar Deus. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, nós íamos dizer: bem feito, foi da alma de Deus, olha aí o que aconteceu. Foi blasfemar, o que ele podia esperar? Mas não foi isso. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 14 a 19, Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, vou fazer apenas um resumo, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a fé de vocês. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé de vocês, e ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes, os mais desgraçados de todos os homens. Agora, como ocorreu na encarnação, o Pai esteve envolvido na encarnação, o Espírito Santo também, e o próprio Jesus que nasceu, as três pessoas da Trindade desempenharam papéis importantes na ressurreição de Jesus, e é isso que eu quero passar para vocês aqui, na minha palavra hoje, na mensagem de hoje, que a Trindade esteve envolvida na ressurreição de Cristo. Primeiro, que o próprio Jesus estava ciente do seu sofrimento em morte e ressurreição. Em vários momentos do seu ministério terreno, ele informou seus discípulos da sua ocorrência, que isso aconteceria. A expectativa de sua morte foi um Getsêmani na vida de Jesus. Ele viveu à sombra da cruz. Ele conviveu com a cruz dia a dia. Ele sabia que ele morreria. Ele foi o único homem que nasceu na face da terra para morrer. Nós não fomos feitos para morrer. Nós nascemos para viver, mas o pecado entrou na nossa vida. Com Jesus foi o contrário, o pecado não entrou na vida dele, mas mesmo assim, ele veio para morrer. Mas a expectativa da ressurreição evitou o desespero na vida de Cristo. Senão, como é que ele ia viver? Eu vou morrer uma morte terrível. Imagine você conviver com isso: eu vou morrer. Sim, nós todos vamos morrer, mas ninguém acredita que vai morrer agora. Ninguém acredita que vai morrer hoje à noite. Todo mundo aqui acredita que vai viver um pouquinho mais. E todo mundo aqui quer viver um pouquinho mais. Glória a Deus. Mas Jesus, ele não desesperou, porque ele também sabia que ele ressuscitaria. Então essa foi a expectativa. As Escrituras, lidas por Jesus e cridas por ele, afirmavam que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Cristo, quando lia a Bíblia, sabia: isso aqui se aplica a mim, isso aqui vai acontecer comigo. Cristo fez predições abertas, explícitas, sobre a sua morte e ressurreição. E desde que ele anunciou isso para os discípulos, e várias vezes, por que eles não estavam lá? Na manhã do domingo, na manhã da ressurreição, ao lado do túmulo? Por que não esperaram? Não esperaram. Aliás, os inimigos de Jesus acreditavam numa coisa que os seus amigos não acreditavam: que ele ressuscitaria. Essa foi a razão porque colocaram a guarda romana, um destacamento romano, soldados romanos, lá na porta do túmulo, para impedir que alguém roubasse o corpo. Ele falou que ia ressuscitar.
E se alguém roubar o corpo, aí vão dizer que ressuscitou mesmo. Então, eles sabiam, mas os discípulos haviam se esquecido. Em Marcos 8, versículo 31, Jesus declarou: era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Ainda Cristo afirma isso no Evangelho de Marcos, também no capítulo 9, versículo 31, e no capítulo 10, versículo 34. Olha o que se passou no caminho de Emaús, em Lucas 24, versículo 26 e 27. 2 discípulos desanimados, deprimidos, estão indo de Jerusalém para uma aldeia de Emaús, tristes com tudo o que aconteceu, a morte de Cristo, o seu julgamento injusto, a crueldade que cercou a sua morte, tudo isso. E aí Jesus se apresenta, e não é o meu tema aqui, senão você vai estender muito a pregação, mas eles, o que é que vocês estão falando? Sobre o que é que vocês estão conversando? Jesus perguntou, e eles não sabiam que era Jesus. Nós estamos aqui falando de um homem, varão valoroso, profeta, mas ele foi morto, né? Jesus de Nazaré. Nós esperávamos que ele fosse a redenção, nós esperávamos, mas a nossa esperança acabou. Então, no caminho de Emaús, há um momento em que Jesus dá uma lição a esses discípulos. Ele lhes orienta à luz da Bíblia, Lucas 24, versículo 26 e 27. Jesus disse assim para eles: porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. E isso é maravilhoso, que as Escrituras apontam para Cristo. As Escrituras não apontam o tempo todo para Maria. As Escrituras não apontam o tempo todo para vultos do Novo Testamento. As Escrituras não apontam para Paulo, não apontam para Pedro, para André. As Escrituras apontam para Cristo. Ele é o centro de tudo, e é muito confortante saber disso. Em Atos capítulo 2, versículo 27, Pedro explica, ele cita o Salmo 16, versículo 10, que é um salmo messiânico, aplicado a Cristo, e ali está escrito: porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E é maravilhoso pensar que depois da morte de Cristo, todo o tempo que ele esteve no sepulcro, nenhum verme saiu caminhando pelo seu corpo, circulando pelo seu corpo, devorando células do seu corpo. Nada, o seu corpo não apodreceu. Conosco é o contrário. Conosco é o contrário. Morremos, já começamos a apodrecer. Tanto que a palavra cadáver no latim significa carne dada aos vermes. Mas a carne de Jesus, o corpo de Jesus, não foi dado aos vermes. Glória a Deus. Jesus sabia que sua morte terminaria em vitória. Sabia disso. Agora, eu quero passar para vocês como é que a Trindade se envolveu na ressurreição. Primeiro, o interesse do Pai na ressurreição. Pai Celestial, Ele queria que Jesus ressuscitasse. Era a vontade dEle, Ele estava interessado na ressurreição de Jesus. Ele teve prazer na ressurreição do seu Filho. As Escrituras apresentam o Pai como o ressuscitador de Jesus. Isso está em Atos 2:24, quando Pedro declarou: Deus ressuscitou, livrando da agonia da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. O Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos a fim de exigir um reconhecimento público para ele. Porque diante da morte de cruz, Jesus precisava de ser reivindicado, ou de ser reconhecido como Filho de Deus, verdadeiro e obediente. Então a ressurreição provou isso. Cristo obteve o reconhecimento. O apóstolo Paulo declarou em Atos 13, versículo 32 e 34, e nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Estava prometido no Antigo Testamento que ele ressuscitaria. Como também está no Salmo 2, você é meu filho, hoje eu te gerei.
E quanto ao fato de que eu ressuscitaria dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou desta maneira, no versículo 34: e cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. E uma das formas de Deus cumprir as promessas foi ressuscitando Jesus. Então, assim como o Pai se deleitou em declarar Jesus seu Filho na ressurreição, o Espírito também desempenhou um papel na vindicação dele. Olha o que está em Romanos 8:11. Romanos 8:11 diz que o Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos. E em 1 Pedro 3,18 está escrito: ele reuniu a alma ao corpo de Cristo Jesus. Cristo foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no caso aqui pelo Espírito Santo. Eu acho isso muito importante. Cristo não ressuscitou espiritualmente, como dizem as testemunhas de Jeová. Não, ele não ressuscitou. Ele foi morto no corpo e não no seu espírito, porque Deus não morre. Cristo jamais poderia ter morrido espiritualmente, porque Hebreus 13:8 diz: ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Glória a Deus. Então nós vemos isso acontecendo. Então Cristo ressuscitou fisicamente dentre os mortos. John Owen, um dos puritanos, ele declarou: o Espírito que primeiro fez da natureza de Cristo santa, agora o torna gloriosa. É verdade. O Espírito Santo estava lá agindo no útero de Maria, para que Jesus fosse santo, o Cristo físico, Então ele diz: o santo que de ti há de nascer. E o anjo, ele usa essa palavra: o santo que de ti há de nascer. Mas agora, não apenas tornou a pessoa de Cristo santa, mas na ressurreição a tornou gloriosa. Cristo, o glorioso, em virtude da ressurreição no poder do Espírito, passou da esfera da fraqueza para a esfera do poder. Tanto que quando Cristo ressuscita, não vemos mais fraqueza física nele. Dormindo, triste, cansado, com sede, com fome. Mas ele voltou a comer. Sim, ele comeu mesmo. Mas ele não comeu porque estava com fome, ele comeu para demonstrar que ele estava vivo. Ou ele comeu por prazer. Vocês têm peixe, vocês têm algo de comer? Lhe apresentaram mel e peixe, e ele comeu diante deles. Um fantasma não come. Um fantasma, um vapor não come. Mas Cristo comeu. Uma assombração não come. Mas Cristo comeu diante deles, porque ele estava ali fisicamente ressuscitado de dentre os mortos. Glória a Deus. Veja o próprio Jesus, veja a iniciativa dele na sua ressurreição. Aqui diminuíram um pouco a luz para mim, né? Não sei se pode melhorar, se não puder, Deus proverá. Jesus foi não só o objeto passivo, mas também o sujeito ativo na ressurreição. Ele testemunhou, ele mesmo declarou em João 10:18: a minha vida, ninguém tem poder para tomá-la de mim. Eu de mim mesmo a dou, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para tomá-la de volta. Este mandamento recebi do meu Pai. Pelo poder da sua natureza divina, Cristo se ressuscitou. Porque os mortos não se ressuscitam. Se alguém for ser ressuscitado, alguém tem que chegar lá e ressuscitar. Como foi o caso do filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro, lá de Betânia. Eles não se ressuscitaram. Alguém teve que chegar lá e ressuscitá-los. Agora Cristo, pelo poder da sua natureza divina, ele se ressuscitou. Olha o que está em João capítulo 2, versículo 19. Não, antes de falar João 2,19. O herege do século 16 e 17, Fausto Socino, ele disse que a ressurreição de Cristo é ridículo, absurda, ridícula e impossível. Porém, Jesus disse aos judeus, em João 2,19, destruí este corpo, e em 3 dias o levantarei. Ele não diz, meu Pai o levantará. O Espírito Santo levantará. Destruí este corpo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Que palavra interessante. De fato, seria ridículo, absurdo e impossível Jesus ressuscitar a si mesmo dentre os mortos, se ele fosse apenas um homem.
Mas este não é o caso. Jesus não é apenas o homem, ele é o Deus homem, ele é divino. Veja o corpo de ressurreição de Cristo. John Flavel declarou: no estado de exaltação, o corpo de Cristo era maravilhosamente melhorado. Tanto que Jesus, seu corpo não estava mais sujeito às leis da física, ele atravessava a parede. Ele entrava onde as portas estavam fechadas, sem que as portas fossem abertas. Aliás, Cristo entrava sem bater. Cristo entrava sem bater. Então, seu corpo teve um upgrade, uma melhora, né? uma melhora. Foi maravilhosamente melhorado. O corpo não mais se sujeitava à tristeza e contava com a felicidade completa e perfeita em si mesmo. Jesus era um homem de dores, conhecedor de sofrimento. Agora ele é um homem feliz, bem-aventurado, que conhece a alegria da sua recompensa, a presença do Pai, a salvação dos salvos e a plenitude do Espírito que o habita. Jesus estava vivendo tudo isto. O corpo da ressurreição de Cristo não era diferente do assumido no ventre de Maria. Vamos encontrar em Lucas 24, 39, quando ele aparece para os discípulos lá no cenáculo, ele diz: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, o mesmo Jesus. Apalpem-me e verifiquem, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês veem que eu tenho. Eles viram, eles tocaram, eles ouviram Jesus e eles tocaram em Jesus. Quando Jesus disse para eles: apalpem-me, foi uma ordem. Eu quero que vocês me apalpem. A prova do tato. Eu não creio que algum dos discípulos disse: eu não vou apalpar. Eu não. Não, eles chegaram, apalparam, tocaram nele, olharam no rosto dele, riram com ele, se alegraram com ele. Cristo estava vivo entre eles. E esse Jesus que eles viram ali no cenáculo, com quem conviveram depois da ressurreição, num corpo físico glorificado, esse Jesus, nós o veremos também. Nós o veremos. Vai ser muito bom ver Jesus segurar nas suas mãos, abraçar os seus pés. Vai ser muito bom ver Jesus, contemplar o seu sorriso. Acho isso muito interessante. Precisamos reconhecer que seu corpo passou por modificações notáveis com a ressurreição. Os pais da igreja levantaram a questão da aparência de Cristo após a ressurreição. Salmo 45, Salmo messiânico, versículos 2 e 3, apresenta mais ou menos assim, que Cristo, o mais formoso dos filhos dos homens, repleto de glória e de majestade. Então, alguns pais da igreja, como Orígenes, Crisóstomo, Jerônimo, Ambrósio e Agostinho, sustentavam a posição que Jesus é agora o mais belo dentre os filhos dos homens, segundo a sua aparência física, mas é reflexo da beleza interior da sua alma. Cristo tinha muita beleza, mas é reflexo também da sua beleza interior. Em outras palavras, a beleza da sua aparência física reflete a beleza da sua santidade. Por quê? Porque ele é a imagem do Deus invisível, perfeito em todos os aspectos. Essa imagem ficou velada, ficou escondida quando andou pela terra, mas agora no corpo glorificado, ela não está mais oculta. E nós vemos isso em Apocalipse capítulo 1. Agora piorou, né, irmão? Agora piorou. Mas quem disse que o que estava ruim não podia piorar, piorou. Mas o que está ruim pode melhorar também. Então, nós vemos isso na ilha de Patmos. Quando ele aparece para João na ilha de Patmos, ele não aparece cansado, ele não aparece reclamando, ele não tem um aspecto com rugas na testa, no rosto. Não, ele não está lá em Apocalipse pedindo água para João, pedindo comida para João. Ele é o Cristo ressurreto. Seu rosto brilha como o sol na sua força maior. Seus pés são como latão reluzentes, seus olhos como chama de fogo. O Cristo glorificado. Meus irmãos, nós não estamos aqui ao redor de um defunto, não estamos aqui para lembrar a memória de um defunto, não estamos aqui para adorar um defunto, nós adoramos o Deus vivo, Jesus de Nazaré, que morreu e ressuscitou para a nossa salvação.
nós vamos ver que a aparência física transformada de Jesus explica como Maria Madalena confundiu Jesus com o jardineiro, em João capítulo 20, versículo 15. Os discípulos no caminho de Emaús tiveram dificuldade de reconhecê-lo também, Lucas 24, 31. Em João capítulo 21, versículo 4, os discípulos não reconheceram Jesus quando ele lhes apareceu na praia. Porém, qualquer mudança ocorrida com Jesus na aparência física, mesmo assim ele foi reconhecido como Jesus e não como outro homem. Quando Maria Madalena teve dificuldade de reconhecê-lo, mas depois reconheceu, era Jesus. Os discípulos no caminho de Emaús, Jesus. Os discípulos lá na praia, Jesus. Nunca reconheceram Jesus como outra pessoa, sempre o mesmo Jesus. Jesus foi para a exaltação. Nós vemos isso em 1 Pedro 3, 21, 22, né? O qual, depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades, e também poderes. Hebreus 1 e 3 diz, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Antes da ressurreição, Jesus se encontrava num estado de humilhação. Da ressurreição em diante, ele está para sempre no estado de exaltação. John Flavel exclamou, que mudança é esta! Aqui ele suou, mas lá ele se assenta. Aqui ele gemeu, mas lá ele triunfa. Aqui ele ficou jogado, estirado no chão, lá ele se senta no trono de glória. A ascensão de Cristo não foi apenas a forma de deixar este mundo. Como é que ele deixou este mundo? Ele subiu, mas não foi só isso. Há uma ligação entre a ressurreição, a sua ascensão e o ato de Jesus sentar-se à destra do Pai. Todos esses atos são interdependentes. Todos são importantes, porque o caminho da exaltação de Cristo, que envolveu a glorificação elevada do seu corpo no céu, reflete o nosso caminho também para a glória. Assim como Cristo subiu, nós um dia subiremos. Se nós subirmos aqui, enquanto estivermos vivos, sermos transformados na volta de Cristo, no abrir e fechar de olhos, nós subiremos dos nossos sepulcros, nós subiremos das cinzas, nós subiremos do mar, nós subiremos de todos os lugares, nós nos encontraremos na glória. Glória a Deus. Será o maior congresso de todos os tempos, e um congresso eterno que nunca vai acabar. Nunca voltaremos do céu, viveremos o céu. Aliás, eu creio que nós visitaremos a terra, porque a Bíblia diz que haverá um novo céu, uma nova terra. Eu creio que os salvos não estarão confinados no céu. Eu creio que não haverá limite. Nós teremos toda a liberdade de ir para tudo quanto é lugar, menos no inferno. Nós não vamos querer ir para lá, fazer turismo para lá de maneira alguma. Então, antes da ressurreição aconteceu isso com Jesus. A ascensão de Cristo não foi apenas a forma de deixar este mundo, né? Então nós vemos isso. Todos esses são importantes, pois o caminho de exaltação que envolveu, reflete também o nosso caminho para a glória. Jesus não ressuscitou sozinho, ele não ascendeu sozinho, e ele não se assenta na glória sozinho, não, ele ressuscitou, ascendeu e se assentou como noivo de sua noiva. E ele levou consigo a glória, o seu povo junto de si, para estarmos seguros com ele, como ele está nos lugares celestiais. Efésios 2,6 diz que ele nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. O testemunho do Novo Testamento sobre a exaltação de Cristo é variado. Cristo é o Senhor universal, 1 Coríntios 8,6, a quem toda autoridade foi dada, Mateus 28, versículo 18. Como Deus homem glorificado, ele possui eminência, importância que nenhuma outra criatura possui, ninguém possui. Às vezes muitas vezes fiquei admirado com a realeza na Inglaterra, né? Com a coroa britânica, a Elizabeth II, aqueles desfiles, aqueles cortejos, tanta honra, tanta pompa, aqueles banquetes. Eu nunca fui lá, eu fui lá na porta, vi a troca da guarda, mas eu nunca entrei lá dentro. Aquilo sempre me empolgou. Imagine quando chegarmos no céu,
Que Deus nos dê graça para não desmaiarmos de tanta alegria. É brincadeira, irmão, ninguém vai desmaiar no céu, com certeza. Como servo obediente, Jesus exerce o poder que nenhuma outra criatura é capaz. Deus o Pai o honrou ao torná-lo aquele de quem todas as coisas dependem, de acordo com Efésios 3:11. Como Senhor da glória, Ele ocupa o centro das obras de Deus da criação, providência, redenção e juízo. Tem um autor reformado chamado Abraham Kuyper, e um nome muito importante na história da igreja. Ele disse: não existe nada no universo, nada no universo sobre o qual Jesus não diga, é meu. Tudo que Deus olha é dele, tudo está debaixo do controle dele, não está debaixo do Xandão, não, está debaixo do controle de Cristo. Pode ter certeza que Jesus um dia vai julgar o Xandão, não vai escapar ninguém. Jesus é o supremo juiz do universo. A exaltação de Cristo e sua autoridade suprema envolve o senhorio sobre os poderes espirituais cosmos, né? De acordo com 1 Coríntios 15, versículo 24, Colossenses 1:20, Colossenses 2, versículo 10 e 15. Então, falando da ressurreição, em Lucas 24, versículo 50, versículo 51, então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Para os discípulos, a nuvem fechou a cortina entre eles e Jesus, porque ele ficou oculto pela nuvem. Atos 1:9. Eles teriam de viver e morrer pela fé no Filho de Deus, e não por vista, porque não o veriam mais. Aquele que os amou na terra e continuaria a amá-los lá no céu. Nós somos amados lá do céu. A ascensão, meus irmãos, continuou o caminho de Cristo até a glória. A ressurreição marcou a transição da humilhação para a glória. Mas a ascensão pavimentou o caminho para o nosso precursor, de acordo com Hebreus 12:2. Ele para penetrar os céus, a fim de aplicar os seus méritos a nosso favor e receber a exaltação que agora lhe pertencia por direito. Quais são os efeitos da entrada de Cristo no céu? O efeito sobre quem estava no céu deve ter sido incrível, como John Owen disse: nenhum coração pode conceber, muito menos pode qualquer língua expressar, a recepção gloriosa da natureza humana de Cristo no céu. Quando você vai receber uma pessoa muito importante na sua casa, você capricha. Quando é alguém que vem toda hora, você não capricha. Não repara em nada, tá? Não repara aqui, não repara, mas a gente repara mesmo, né? Agora, quando é alguém muito importante, nossa, você capricha, limpa tudo, é tudo muito limpo, põe um brinde aqui, põe outra coisa ali, põe um perfume ali, perfuma tudo, é uma coisa tremenda. Sabe, Jesus chegou no céu e ninguém falou para ele: Jesus, não repara em nada não, tá? Não foi preciso. O céu se preparou para recebê-lo, o Pai se preparou, o Espírito, os anjos prepararam o céu, porque a Bíblia diz que ele foi recebido no céu. Houve uma recepção. Gente, eu gostaria de ver o vídeo, infelizmente nós não temos, mas nós vamos perguntar lá quando chegar lá, como é que foi essa chegada. Qualquer anjo vai poder nos explicar. Deve ter sido uma coisa gloriosa, a chegada de Jesus no céu, além de qualquer língua pode expressar. A recepção gloriosa da natureza humana de Cristo no céu foi incrível. John Flavel considera a ascensão e a entrada de Cristo no céu sob a perspectiva do Pai. E ele diz assim: o Pai o recebeu de braços abertos, alegrando-se ao vê-lo de novo no céu. 1 Timóteo 3,16 diz que Deus o recebeu na glória, pois o que se pode designar ascensão a respeito de Cristo é chamado de recepção pelo Pai. Jesus subiu e o Pai o recebeu. Bem-vindo, meu filho, bem-vindo ao lar, bem-vindo ao lar. E a admiração dos anjos. Ele volta para o céu diferente. Quando ele saiu do céu, ele não tinha um corpo físico, agora ele volta com um corpo físico. E eles todos percebem a marca dos cravos nas suas mãos, do seu pé, no seu lado, a lança, tudo isso.
O céu, após a entrada de Cristo, tornou-se o lugar onde os presentes tiveram um aumento de alegria e satisfação, com o retorno vitorioso do Filho ao lar. E eu me lembrei do Salmo 24. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Que é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Aleluia! Jesus subiu como o Rei da Glória, como Ele sempre foi, o Rei eterno, imortal, invisível, mas real, que está aqui nesta manhã, que faz o nosso coração bater mais forte, que faz a nossa alma se alegrar, que renova a nossa esperança. Glória a Deus, que nos leva a adorá-lo e derramar lágrimas de alegria, contentamento e gratidão aos seus pés. Jesus é assim. O ato de se sentar à destra do Pai é o terceiro estágio da sua exaltação, distinto da ressurreição e da ascensão, de acordo com Romanos 8,34. Jesus sabia na terra que a entronização era o que lhe esperava, de acordo com Mateus 19, 28, Mateus 22, 44, Mateus 26, 64. Escrito no tempo perfeito, no grego, Hebreus 12, 2, né, diz: está sentado à destra do trono de Deus, prova que este ato é contínuo. Ele está sentado e vai continuar sentado. Não, nada ameaça o seu trono. A entronização à destra de Deus implica poder e glória. Agostinho diz: pela expressão destra, entende-se o poder que esse homem, escolhido de Deus, recebeu para vir e julgar. Porque ele foi julgado, agora ele voltará para julgar. Ele foi julgado no julgamento imperfeito, ele fará um julgamento perfeito. A glória da entronização de Cristo desce para a igreja, tem a ver conosco também. Apocalipse 3, 21, olha a promessa que está lá: ao vencedor, ao que vencei, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, assim como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Irmãos, aqui é uma especulação, não é verdade bíblica, mas eu não sei se quando eu sentar lá no trono ao lado de Jesus, eu não vou querer dar uma olhadinha lá embaixo. Aquele que queria tanto sentar no trono, não sentou, está fazendo de tudo para a gente não sentar, e quando a gente sentar, dá vontade de falar: sentei ou não sentei? Você não, mas eu sim. Sentei ou não sentei? Glória a Deus, glória a Deus. Não estou ensinando isso como verdade bíblica, apenas uma ilustração. Então nós vemos isso. A glória da entronização de Cristo desce para a igreja, como eu já disse. Irmãos, eu quero fazer umas considerações finais. Por causa de quem Cristo é, ele pertencia ao mundo celestial. Ele era peregrino e forasteiro, peregrino e estrangeiro aqui na terra. Jesus viveu como peregrino e estrangeiro na terra. Ele, mais do que qualquer outro, sabia onde era a sua casa e o caminho para lá. Nunca alguém precisou ensinar para Jesus o caminho de volta. E nada poderia impedir que ele retornasse, nem mesmo a sua própria morte. Você e eu não sabíamos o caminho, não sabíamos nem para onde ir, se ia para a direita, para a esquerda, se ia para frente ou para trás, se subia ou descia, mas hoje nós temos o caminho se chama Jesus, é o caminho para o céu, para o Pai, caminho. Como cristãos, precisamos nos lembrar de Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, que diz, né? A nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Essa é a nossa esperança. Isso é Páscoa, ressurreição, ascensão e o trono de glória. Deus abençoe os irmãos com essa mensagem, em nome de Jesus.